Muito bom estar aqui. Estou me sentindo em casa. Porém, o coração está disparado. Por que, mãe? O coração está disparado. Mas é assim mesmo, né? Estou falando aqui para ver se acalma um pouquinho o coração. Levou, moleque? Está perto de férias, a gente fica assim. Peça em nome a Deus de vocês, aqueles que puderem, Lucas, Evangelho de Lucas 18. Uma palavra bastante conhecida na nossa vida. Creio que eu já recebi a minha vitória aqui, tá? Aleluia. Eu já recebi a vitória. Glória a Deus. Aquilo que eu estava com desejo no coração pedir em casa, Deus já falou comigo. Eita, brother. Aqui. E é muito gratificante, muito gratificante. Minha esposa não veio porque está mal, meu filho também não está bem. Eu até ontem eu estava com febre, dor de cabeça e dor no corpo. Até ontem. Eu falei assim, vou ligar o pastor Marco para avisar ele. Mas a minha esposa falou assim, espera até amanhã. Hoje ela acordou arriada e graças a Deus eu estou bem. Mas Deus sabe o que faz, amém? Capítulo 8, 18, versículo. A partir do versículo. Deixa eu ler aqui, perdi. Lucas 18, a partir do versículo 9. Em nome do Senhor Jesus. Diz assim: E ele falou essa parábola a uns que confiavam em si mesmo, que eles eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, assim orava consigo mesmo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, extorsionários, injusto e adúltero, nem como este. Pode ser cantado aqui, Aleluia. Estamos diante de uma passagem bastante conhecida, uma parábola, não é fato, é uma parábola. Jesus contou uma parábola ensinando os seus discípulos e sobre o publicano e o fariseu. Quando a gente vê essa parábola, algumas pessoas não têm muito crédito sobre o que Jesus fala sobre parábola. Tem mensageiro que não gosta de pregar sobre parábola porque é só uma parábola, mas eu gosto daquilo que toca o coração. E quando a gente vai pelo publicano e fariseu, quantas vezes em nossas vidas a gente passa dentro da igreja, em vez de estar adorando, cumprindo a nossa religiosidade? Porque vir para a igreja, cumprir a religiosidade é muito fácil. Eu sento, falo, adoro, ou melhor, louvo, mostro o meu talento e vou para casa. Chego em casa, faço o que tem que fazer, depois volto para a igreja sabendo que tem que ir para a igreja. Se eu não for para a igreja hoje, o pastor Marco Aurélio puxa minha orelha, o pastor Elis puxa a orelha. Então eu estou cumprindo a religiosidade, só isso. Mas quantas vezes a gente fica igual o publicano? Será que algum de nós já parou para pensar no que a gente leu agora? Tem um fariseu, tem um publicano. O fariseu cumpria a lei. Ele sabe o que é a lei. Sabe o que significa a lei mosaica. E quando ele chega para questionar Jesus, Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. Ele fala que o fariseu chega: eu faço tudo, Senhor. Simplesmente eu dou um dízimo, eu dou o que eu tenho, eu cumpro os 10%, eu louvo ao Senhor, eu prego. Nada contra quem faz, tá? Eu subo um monte, eu faço jejum, eu gosto também de fazer. Mas quantas vezes a gente está fazendo isso só por fazer? Como foi falado aqui, quando tudo está bem, é fácil a gente adorar. E muitas das vezes, quando a gente está bem, a gente está assim desse jeito.
adorando assim, vou para o monte com os irmãos, por ir para o monte. Vou para a igreja para adorar, porque fulano está lá, por ir. Mas não conseguimos adorar a Deus de coração, com sinceridade, com verdade. E quando Jesus traz essa palavra, ele fala que muitas das vezes somos hipócritas, porque estamos adorando simplesmente por adorar. Se eu não me engano, em Mateus, deixa eu ver aqui, lembrou errado. Em Mateus 15, 7, ele fala assim: hipócrita, bem que profetizou Isaías, vocês adoram da boca para fora, porém o coração está distante de mim. Sabe, a gente está dentro da igreja adorando, 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 e como foi falado aqui, se mostrando forte, super-herói, sabe? Aquela pessoa bem forte, aquela pessoa que acha que não tem problema nenhum. Eu vou para a igreja, eu sou forte, eu sou pastor, eu não posso mostrar fraqueza, eu não posso mostrar tristeza. Mas o coração está doendo, está triste, está quebrantado o coração, sabe? O coração está machucado. Mas eu entro por essas portas com o coração dolorido, coração ferido, e não tenho coragem de chegar e falar assim: pastor, me ajuda. Pastora, me socorre. Ou chegar perto de alguém e falar assim: eu estou precisando de ajuda, mas o coração está dolorido. Mas é mais fácil, pastor, chegar como um super-herói aqui e falar assim: eu não estou passando por nada, mostrar que eu não estou passando por nada, ir para casa e não conseguir orar dentro de casa, porque quando a gente está passando por um problema tão grande em nossas vidas, ou luta, ou qualquer coisa, sem se curar, nem orar a gente consegue, nem ler a Bíblia a gente consegue. E quando alguém chega cantando um hino de adoração, a gente não quer mostrar, a gente levanta, vai no banheiro, vai em qualquer lugar, mas para não mostrar que estão passando pela tribulação. Uns até some. Verdade, pastor. Só que a gente não somos super-herói. E quando a gente vai para o texto da Bíblia, a gente vê Elias matou 450 profetas de Baal com uma oração. Deus enviou fogo e matou 450 homens de Baal. E Elias de repente pensou algo assim bem claro, eu pensando comigo. Elias pensou assim: agora ninguém vai se meter comigo, porque Deus provou quem é Deus. Só que no mesmo dia Jezebel mandou falar assim: avisa ele que eu vou matar ele. E Elias sumiu, meteu o pé, se escondeu. E quando Deus procura Elias, fala assim: Elias, o que houve? Elias fala assim: ela mandou me matar, só tem eu aqui. E o que Deus fala para ele? Ainda existe 7.500 pessoas que não dobraram a Baal. O que eu quero dizer com isso? Elias, com a oração que ele teve e com o que aconteceu, Elias poderia falar assim: nada vai acontecer, vou ficar firme diante do Senhor. Mas Elias desanimou. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo tenta parar. Tem uns que param, tem uns que param. Só que quando a gente para, quando a pessoa que para, ela está entrando na igreja igual o fariseu, louvando de qualquer maneira, adorando de qualquer maneira, sem se curar, sem sentir o agir de Deus em sua vida, sem permitir que o Espírito Santo cubra a lacuna que tem dentro do coração, tapa o buraco, sem permitir que o Espírito Santo cura as feridas, e aquilo continua, aquela lacuna dentro, aquele machucado, coração triste, amargurado, e continua louvando de qualquer maneira. E quando vai pregar, quer chicotear alguém, quer falar algo, jogando piadinha, mas o coração ainda está ferido. Sabe o que eu entendo? Estava lendo passagem esses dias e vi que Jesus estava falando com os discípulos
Quando de repente os discípulos de João chegam para ele e falam assim: mataram João. João foi decapitado. A Bíblia menciona que Jesus pega o barco e começa a andar com o barco. Alguns estudiosos dizem que Jesus estava no meio do mar, se curando, se libertando, sabe? Sozinho. E alguém fala assim, o discípulo antes dele sair, fala assim: Jesus, espera lá na beira da praia. E ele sai. Alguns estudiosos dizem que fala que Jesus saiu para tirar aquela dor que estava no coração, que era primo. Dor. E me fez lembrar de José, quando reencontra os seus irmãos. Ele poderia magoar seus irmãos, ele estava no poder. Sabe o que José faz? A Bíblia conta que José vai para um lugar separado e grita tão alto, tão alto, tão alto, que o povo do Egito ouviu José gritando, se libertando daquela dor. E quando José volta, perdoa os seus irmãos. Sabe, será que a gente está com essa adoração, com o coração limpo, ou está com o coração amargurado? Igual o fariseu entrou, adorando de qualquer maneira, pregando de qualquer maneira, com o coração entristecido, amargurado por alguém que fez algo no passado por nossas vidas. Alguém que lá atrás magoou a gente e a gente está assim, ó. Aquela pessoa magoou, eu não quero mais aquela pessoa, eu não quero sentar perto daquela pessoa. Só que o Espírito Santo fala aos nossos corações que precisamos a cada dia perdoar. E o discípulo, os fariseus, quando perguntam a Jesus quantas vezes temos que perdoar, Jesus, 7 dias, 7 vezes se por dia. Aí fala assim, 7 vezes só, não, 70 vezes 7. Aleluia. E a gente está guardando mágoa no coração simplesmente por causa de uma palavra, de um versículo, de uma frase, de alguma coisa que aconteceu lá atrás, no passado. Uma mágoa que ficou no passado, que era para ficar no passado, e a gente está igual o fariseu, botando isso em público toda hora colocando nossos corações aquela mágoa, aquele rancor, aquela angústia. Até quando a gente vai ficar por isso? Aleluia. Sabe? E queremos ir embora, largar tudo só por causa de uma palavra. Fala, Deus! Pega, Senhor! Um Aleluia. versículo, às vezes um versículo. Graças a Deus aqui não tem isso, pastor. Aqui não tem, tenho certeza que não Glória a tem. Deus! Daqui só, Deus! daqui só. Aqui não tem. Não, Mas onde eu congregava, a pessoa estava batendo bateria. O pastor parou ele e falou assim: larga um pouquinho a bateria, deixa fulano tocar. Sumiu o cara, não quer mais voltar para a igreja simplesmente porque deixou de tocar a bateria na querida. Só o pedido que fez, não falou nada demais, só pediu para outra pessoa tocar a bateria. Então estamos vivendo uma situação que aquilo traz uma mágoa, mas o que quer para qualquer um. Mas quando o Espírito Santo toca e fala conosco, a gente não quer escutar, não quer ouvir, não quer ter exemplo. Queremos adorar de qualquer maneira. Achamos que somos melhores do que os outros. O versículo está dizendo aqui que o fariseu entrou falando que é puro, eu faço, eu dou o dízimo, eu vou para a igreja. Sabe aquela oração quando a gente fala assim, na nossa oração, às vezes na nossa oração fala: Senhor, eu dou o dízimo, eu louvo na tua casa, eu prego a tua palavra, eu saio por aí evangelizando. E por que eu estou passando nessa necessidade? E por que a porta não se abre? eu não perdoo, que é ruim. Está entendendo? É porque a gente está com o coração trancado. Mas o publicano, quando o publicano, quando ele olha para o publicano, Jesus fala do publicano e ele fala assim: Senhor, ele não consegue nem levantar os olhos para o céu. O publicano não consegue nem levantar os olhos para o céu, não consegue chegar perto do templo, só bate no peito e fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Aleluia. Aleluia. Sabe, o dia que nós entender, falar assim: ó, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não sou merecedor de ti, mas eu preciso, Senhor, da tua presença. Aleluia. Eu preciso do teu poder, eu preciso da tua graça. Nós vamos entender que o Senhor vai abrir as portas que a gente necessita.
vida. Aleluia. É porque oramos falando, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero. Estamos igual criança mimada. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Mas nunca falamos assim, Senhor, eis-me aqui. E muitas das vezes, tem pessoas que não ensinam a gente falar, Senhor, eis-me aqui. Eu tenho certeza que aqui ensina. Eu tenho certeza que aqui ensina. Te ensina a eleição. Eu tenho certeza. Porque, gente, é uma coisa, a gente conhece a igreja que tem palavra. A gente conhece a igreja que tem palavra. Igreja que não tem palavra, com toda seriedade, eu já neguei pregar em algumas igrejas por aí. Porque a gente vai visitar, a gente acaba vendo cada coisa, e a gente fala assim, e quando fala assim, tem como trazer uma palavra? Não tem como, não tem compromisso. A gente precisa. Alguém falou assim, pastor, tu não pode escolher lugar para pregar. Eu falei, posso. Eu posso sim. Só pode com mulher. Eu posso escolher lugar para pregar sim, porque tem lugar que a gente não pode pregar. A pessoa chegou para mim e falou assim, tem como o senhor pregar lá na minha igreja? Eu falei assim, qual dia? Tal dia. E marcou o dia. Daqui a pouco chegou no meu e-mail, no zap. Você tem que pregar isso aqui. Eu falei assim, mas é ele que tem que escolher o que eu vou pregar? Mandei a mensagem e falei assim, se for desse jeito eu não vou. Desse jeito eu não vou. Porque eu não sou melhor do que ninguém. Eu não vou passar a mão por cima daquilo que o Senhor está falando que tem que falar. Eu não vou passar a mão por cima daquela pessoa que está querendo que eu prego aquilo para amassagear ego. Eu não posso amassagear ego de ninguém. Do mesma forma que eu ensino em casa, eu ensino na minha igreja, eu tenho que ensinar na igreja dos outros. Da mesma forma que eu prego em casa, eu tenho que pregar na igreja dos outros. Da mesma forma que eu ensino em casa, eu tenho que ensinar na rua. Da mesma forma que eu me comporto de casa, eu tenho que me comportar na rua. Não adianta eu ser um dentro da igreja e o outro lá de fora, não adianta, eu não estou trazendo nada para progredir a obra do Senhor. Mas quando a gente começa a entender que somos dependentes de Cristo, a gente começa a entender que dentro da igreja, fora da igreja, aonde eu estiver, no campo de futebol, o Espírito Santo do Senhor está comigo. A presença do Senhor me acompanha a cada dia. A presença do Senhor precisa nos acompanhar a cada dia. Mas desde que eu começo a entender, Senhor, eu preciso de Ti. Só que todas as vezes que eu entrar dentro do templo do Senhor, ou dentro de casa, e começar a falar assim, Senhor, eu jejuo, eu oro, eu quero isso, porque eu faço isso, porque eu faço a Tua obra, porque eu faço a Tua obra. Não vai acontecer. Aleluia. Se eu não me engano, é Romanos fala assim: pediste, mas pediste mal, e não recebeste. Porque pediste mal. Aí alguém fala assim, mas eu estou na igreja, eu estou buscando, mas não sabe como pedir. Somos falhos, somos pecadores. Verdade. Com toda seriedade, somos ruins mesmo. Somos sim. Verdade. Somos pessoas ruins. Porém, quando nós abrimos nosso coração e falamos assim, Espírito Santo, faça morada em minha vida. Aleluia. Quando fala assim, ó, faça morada em minha vida, Senhor. Quando a gente passa na rua, a gente vê uma pessoa precisando, a gente vai abraçar, vai falar, vai profetizar, vai falar, Senhor, Senhor, esteja com ele, Senhor, eu profetizo na vida dela, Senhor, profetizo na vida dele, ela está precisando disso, toma, porque o Senhor está mandando dar, e a gente não dá. E muitas das vezes a gente não dá, mas aquele que está cheio do Espírito Santo vai lá, abre a carteira com todo amor no coração, vai lá e toma. Porque muitas das vezes a gente tem um costume mais ou menos do passado, de uma igreja um pouco mais antiga, que leva o Evangelho. Amém? Leva o Evangelho. Só que muitas das vezes você vai para o morador da rua e levar o Evangelho, só o Evangelho? Será que aquela pessoa que está na rua precisando só do Evangelho vai querer só o Evangelho? Ou ela está precisando de mais outras coisas? Glória a Deus. Quantas vezes a gente visita as pessoas na casa das pessoas e a gente olha, vê a necessidade, e o Espírito Santo fala da necessidade daquela pessoa, a gente faz a oração, vai embora
depois não volta para falar, trazer aquilo que o Senhor falou. Aleluia. Essa semana passada a irmã chegou e falou assim: eu entreguei meu carro. Aí eu falei assim: que isso, irmão? Por quê? Porque eu estou trabalhando muito com o Senhor. Eu falei: você acha? Sim, eu acho. Estou trabalhando muito com o Senhor. E eu baixei a cabeça e falei: mas por quê? Qual o motivo que você está trabalhando para o Senhor? Eu sou o único que não rejeita a oportunidade. Eu sou o único que dou a faxina na igreja. Eu sou o único que não reclamo. Eu sou o único que faço isso. E começou a falar. E eu falei assim: você acha que você está trabalhando muito? Ela: sim. Eu estou igual aquele hino. Estou gastando minha vida para Deus. Eu falei assim: vamos orar? Vamos orar. Vamos orar. Eu vou orar para você. E depois, você já entregou, você já entregou, eu estou entregue. E orei. Orei naquele momento, cortei aquele assunto, orei, deixei ele embora para casa. Quando foi hoje de manhã, me ligou e falou assim: pastor, me ajuda. O que houve? Eu não consegui dormir. Tem 3 dias sem dormir. E eu falei assim: e quando você orou e deitou, tu fez o que? Não orei. Eu falei assim: então, faz o seguinte: dobra de joelho na sua cama e eu vou orar contigo. E oramos. Vai dormir. Mas eu tenho que fazer. Vai dormir, irmão. Você gastou muito tempo para Cristo, então vai dormir. Vai dormir um pouquinho. E ela, quando foi de tarde, ela mandou mensagem: pastor, consegui dormir. Eu falei assim: o que você está sentindo no coração? Eu vou pegar meus cargos de volta, porque eu não consigo ficar sem fazer a obra de Deus. No meu sono, o Espírito Santo me incomodou e falou assim: você não está gastando a sua vida comigo. Foi eu que entreguei a vida por você na cruz do Calvário. Aleluia. E quando ela falou isso comigo, eu falei assim: amém, que Deus seja louvado. Porque às vezes a gente acha que a gente é super-homem, super-herói, então fazendo tudo para o Senhor. E o pedido, às vezes, do pastor, a gente fala assim: pastor, só pega a mim. Eu cheguei e falei assim: sabe, eu já fui supervisor da empresa e a gente sabe a quem pedir. É verdade. Quando a gente é líder em algum lugar, a gente sabe a quem pedir. Se alguém chegar para mim e falar assim, lá na minha igreja, quando o pastor chega e fala assim: eu quero que tu faça isso para mim, eu falei: amém. Pastor, eu quero que você vai em tal lugar pregar no meu lugar. Amém. Dirigir um culto tal dia. Amém. Sabe por quê? Eu entendo. Porque se ele está pedindo, alguém pode ter negado. Ele fala assim: eu posso confiar naquele ali, aquele ali eu posso pedir. Aleluia, Jesus. Ainda mais quando ele pede em público: vou lá tal dia. Eu falo assim: amém. Porque ele sabe que pode contar conosco. É verdade. E quando o Espírito Santo nos resgatou do lamaçal do pecado, sabe o que ele falou assim? Eu vou te resgatar, vou te limpar, vou te curar, porque eu sei que eu posso contar contigo. E o jeito que eu falo assim: vai lá que você vai. Vai aqui que você vai. Porque eu sei porque eu posso contar contigo. Porque senão ele não me chamava. Glória. Alguém pode falar assim: Glória a Deus. alguém pode falar assim: eu não tenho potencial. Eu não sou capacitado. Ele não está preocupado com a sua capacitação. Ele vai te capacitar no momento certo, na hora certa, onde for. Aleluia. Glória a Deus. Porque a gente está muito preocupado em ser ou ter. A gente está muito preocupado. Eu tenho que ter teologia para fazer isso. Eu não estou falando que você não precisa fazer, precisa fazer sim. Mas alguém fala assim: eu tenho que ter isso. Mas se Jesus chamou, é porque você é capacitado para fazer. Aleluia. Ou, se você não for, ele vai te capacitar para fazer. Então não se preocupa com o que alguém falou que você não é. Você vai ser porque Deus te chamou para ser. Aleluia. Glória a Deus. Tem Aleluia. pessoas que guardam mágoa do passado. Se no ano passado eu estava profetizando, paguei um lanche com um rapaz, estava conversando com ele. E naquele momento eu estava conversando com ele lá em Magé. Um senhor já de idade, com uma bengalinha. Eu comecei a conversar com ele, comecei a falar com ele falando mal de crente, eu conversando com ele, falando. E eu falei assim: sabe qual é o problema? A gente traz mágoa do passado para o dia de hoje. Em vez de a gente estar melhorando a nossa vida, a gente está vivendo o passado. Tem uma escadinha que a gente tem que subir, o que ficou.
Se eu machuquei o pé lá embaixo, deixa lá embaixo, continua subindo. E ele começou a chorar. Quando eu comecei a falar do filho pródigo, ele começou a chorar. E eu falei assim, tu é desviado? Ele falou assim, sou ex-pastor. Eu saí de Belfor Roxo porque aconteceu isso na minha família. E eu olhei para ele e falei assim, engraçado, que você está com mágoa do passado ainda hoje, e está vivendo na rua. O dia que você tirar essa mágoa do passado, você vai deixar de viver na rua, porque vai começar a ter uma nova vida na sua vida. Você vai ter uma nova vida, mas você está vivendo o passado ainda. Então lá no passado, quando a gente continua no passado, a gente vai continuar remoendo, e não vai ter nada de sucesso. Por quê? Porque está no passado ainda. A mágoa do passado não liberou o perdão, está tudo lá atrás ainda. Ei, acabou, viveu, hoje é dia, nova alegria, vamos viver de novo, é um novo na nossa vida. Não é o renovo, é um novo. Aleluia. Alguém vai falar assim, por que o renovo? Não é o renovo, é um novo na vida. Aleluia. O renovo é quando faz de novo, ele não vai fazer, você está te dando novo. Ele não vai te matar para ressuscitar, ele simplesmente vai fazer assim, novo na sua vida. Então precisamos entender que precisamos limpar os nossos corações. Pode ir embora, mas... Limpar os nossos corações. E falar assim, limpar nossos corações. E falar assim, Senhor, precisamos de Ti. Precisamos da Tua presença. Precisamos do Teu agir em nossa vida. Porque desde o momento que nós precisamos do Senhor, entender que precisamos do Senhor, as coisas vão ser diferentes. As coisas vão ser diferentes. Alguém fala assim, eu escutei um pregador, muitos pregadores falam isso. Se você vem para cá para ter uma vida, para ter uma vida nova sem problema, esquece, você não vai ter. Claro que não. Mas tem uma diferença. Que antigamente você não estava sozinho. Agora você não luta mais sozinho. Você luta com a presença do Espírito Santo na sua vida. E desde o momento que às vezes lutamos com a presença do Espírito Santo, Ele nos capacita a ser forte, Ele nos capacita a enfrentar a luta, Ele nos capacita a nadar, Ele nos capacita a escalar, Ele nos capacita a andar, Ele nos capacita a subir o monte, Ele nos capacita a dar oração. Ele nos capacita. Glória a Deus. Teve uma irmã que falou assim, eu não consigo acordar 5 horas da manhã para orar. Não. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, o dia que você estiver na prova, você vai acordar 3 horas da manhã, eu tenho certeza. Pastor, eu acho que eu não consigo. Consegue? Consegue, porque o Espírito Santo te incomoda. Às vezes parece que o Espírito Santo faz assim, vou permitir que ela passe por isso, para ela voltar a orar, para ela voltar a jejuar, para ela voltar à consagração, para ela voltar no monte. Teve uma irmã que chegou para mim e falou assim, perdão, foi depois. Ela estava passando por uma situação com o filho, chamava para a consagração, chamava para o monte, círculo de oração, não perdia uma. Aonde tinha igreja aberta, a gente parava para estar adorando a Deus. Só que quando Deus quer fazer, Ele faz. Quando Ele quer fazer, Ele também faz. Ele levou a criança. Perdeu o filho. E ela chegou, uma semana depois, chorava e falava assim, pastor, mas eu fiz de tudo. Mas Deus levou. Eu falei assim, Deus falou para mim que ia me dar um filho. Ele te deu um filho. Ele deixou de ser seu filho? Não. Então Ele te deu. Ele te capacitou e te deu um filho. Mas Ele levou. Sim, é dele. Da mesma forma que Ele levou Ele, vai te levar naquele dia. E se você estiver preparado, Ele te leva hoje. Se eu estiver preparado, eu levo hoje. Ela, não, mas eu não quero agora. Você está reclamando que Deus levou seu filho para o lugar que é dele. E você não quer ir aonde está teu filho? Eu não entendi. Aí olhou para minha cara e falou assim, eu que não estou entendendo mais nada. Eu falei assim, sabe, tem certas coisas que a gente não vai entender mesmo. Porque a gente está aqui buscando o quê? A eternidade. Ver Jesus. Aí eu faço uma pergunta, quem quer ir agora? Só dando sua dica.
Quem ganha agora? Só gritou que já eu. Ninguém. Quer Só mais que- não, eu vou ficar. Só que nós estamos buscando é encontrar Jesus. A nossa busca aqui na terra é encontrar Jesus, é a eternidade. Só que no momento da nossa eternidade, no momento que Jesus fala assim, eu vou te buscar, a gente fala, não quero mais. E eu falei assim para ela, o seu filho está num lugar maravilhoso, lindo. Os dias que ele ficou na terra foi uma coisa maravilhosa. Você curtiu? Você tem foto dele? Tenho. Você tem filmas? Tenho. Você tem tudo com ele. Então Deus prometeu, te deu. Só que Deus sabe o que ele faz. Verdade. E a gente não sabe o que fala. Aleluia, glória a Deus. Tem uma irmã, jejuou, orou, buscou. Vou finalizar agora. Jejuou, orou, buscou. E a gente ensina, a gente busca junto. Ela ficou grávida. Ela ficou grávida. Graças a Deus ficou grávida. O menino nasceu. E ela começou a... Deixou de ir para a igreja. Deixou de jejuar, deixou de orar. Tudo que a gente ensinou acabou. E um dia eu cheguei na casa dela e falei assim, o que está acontecendo, Barão? Eu e minha esposa, ela falou assim, meu filho. Eu falei, o que tem teu filho? Está passando mal? Não, mas eu tenho que ficar olhando ele, tenho que fazer isso, fazer aquilo, eu não consigo ir para a igreja. Eu faço isso, faço aquilo, não consigo ir para a igreja. Eu baixei a cabeça e falei assim, agora, fala ou não fala? O Espírito Santo me incomodando, fala ou não fala? Fala ou não fala? Fala ou não fala? Aí eu falei assim, tá bom, abri a Bíblia. Adorar o seu teu Deus, de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a sua força, e ao teu próximo como te mesmo. Eu falei assim, quando o Senhor fala para a gente adorar Ele, em primeiro lugar, é simples, é Ele. Não tem que botar ninguém no lugar dele. E desde o momento que eu comecei a explicar, desde o momento que a gente coloca um time, uma pessoa, um ator, um jogador no lugar do Senhor, a gente está idolatrando essa pessoa e está tirando a presença de Deus em primeiro lugar. Graças a Deus eu não faço isso. Mas quando a gente coloca a nossa esposa em primeiro lugar, o nosso filho em primeiro lugar, o nosso pai em primeiro lugar, a gente está tirando a presença de Deus, que é a prioridade. Oh, glória. E a nossa prioridade é Deus. Mas meu filho, mas nossa prioridade é Deus. Mas meu filho não para na igreja. Faz o seguinte, pode ir para a igreja, chega lá, procura uma irmã para ficar com seu filho. Sério? Sério. E voltou a ir para a igreja. Voltou a caminhar. Glória a Deus. Graças a Deus. Diaconisa do Senhor, cheia. Hoje o menino tem 7 anos, 8 anos. Já fica mais quietinho e louvando ao Senhor. Mas, sabe, é uma coisa que a gente pede tanto a Deus. Depois a gente acaba trazendo maldição. A bênção acaba sendo maldição, porque a gente não está sabendo tratar aquilo que Deus nos deu. Tem pessoas que procuram tanto casamento, quando acha casamento, esquece de Deus. Verdade. Deixa a prioridade, que é o Senhor Jesus. Já contei da mensagem. A prioridade acaba sendo outra coisa, não é o Senhor Jesus. Então o que eu estou querendo trazer aqui hoje? A prioridade é Deus. Aleluia. A prioridade é o Senhor. Quando entrarmos na casa do Senhor, temos que esquecer tudo. Se eu faço tudo para o Senhor, não é nada. Não é nada para o Senhor. Mas precisamos entender que quando jejuamos, não é para que o Senhor esteja perto de mim. Quando nós oramos, não é para que eu sou mais forte do que o outro, porque eu estou orando ou jejuando, porque o Senhor está perto de mim, não. Quanto mais eu busco, quanto mais eu tenho intimidade com Deus, mais eu sirvo, mais eu vou servir, mais eu vou servir, Aleluia. mais eu vou servir. Aleluia. Então que essa mensagem fique gravada no coração de cada um. Glória a Deus. Que essa mensagem venha tocar no coração. Eu tenho certeza que aquilo que você veio buscar hoje, você está levando. Aleluia. Porque o Senhor está conosco. E eu profetizo coisas melhores de nossas vidas, sim.
Eu profetizo transformação, profetizo mudança. Eu profetizo cura. Eu profetizo libertação. Eu profetizo sim. Porque aquilo que a gente orava, falando que eu faço, porque eu sou, não, eu não sou nada sem a presença de Deus. Eu sou nada sem a presença de Deus. E desde o momento que a gente abriu nosso coração e falou assim, Senhor, entra e faça morada, o Senhor vai começar a agir em nossas vidas. E que o Senhor venha tocar cada vez mais nossos corações. Eu agradeço a minha oportunidade no Senhor Jesus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração. Pois existe paz, tua presença, tua luz.